Quer dar um mergulho nas leituras? O Observador está a premiar quem lê além das manchetes. Temos um Kindle para oferecer por dia em observador.pt. 15 dias, 15 Kindles. Assine hoje o Observador com mais de 45% de desconto e habilite-se a ganhar. Assinar o Observador nunca soube tão a férias. Está no ar a Comissão de Inquérito das Manhãs 360 para responder às perguntas mais difíceis da rádio portuguesa. Muito difíceis. Convidámos o advogado Miguel Matias. Bem-vindo, Miguel Matias. Olá, bom dia. Como Bom dia. Já conhece as regras? Já. Os advogados são pessoas de regras, não é? Somos pessoas de regras. Regidas sempre pelas regras ou às vezes contornam as regras? Sabe que o nosso papel é saber contornar as regras dentro da regra. É conhecer muito bem as regras para as contornar. Aliás, dentro das regras. O meu colega Pedro de Lille é perito nisso. Já lá vamos. Bom, vou explicar então as regras. Vamos fazer-lhe 5 perguntas. Cada resposta certa vale 5 pontos. Pode pedir ajuda a estes 3 elementos das manhãs 360. Se receber ajuda e acertar na resposta, recebe 2 pontos. Tá bem. É Sim, isto. Vamos começar? Então vamos lá, primeiro. Vamos embora. Então, onde é que se discutia o sexo dos anjos, mesmo enquanto a cidade estava cercada por tropas inimigas? Eu bem sabia que ia ser o primeiro a falhar todas as perguntas. Não Foi vai avisado. acontecer. Iria ser. Pode sempre iria pedir ajuda. Não faço ideia, peço ajuda, como é óbvio. Então, Pede ajuda, vamos lá. Roma, Constantinopla ou Jerusalém? Isto foi Constantinopla. está certo. É. Constantinopla, que estava cercada pelos otomanos, e lá dentro das muralhas da cidade os religiosos discutiam o sexo dos E anjos. vocês falam de perguntas fáceis. Então, esta é relativamente fácil, porque de Isto é anjos... cultura geral, isto é o que se lê quando se come os cereais da manhã, coisas sobre a história de Constantinopla. Mas não de tomo um anjos pequeno tem-se almoço. discutido muito não o sexo dos anjos, mas outras coisas relacionadas com os anjos, com a banda. Este processo Anjos versus Joana Marques é uma perda de tempo para os tribunais ou é um pretexto válido para discutirmos os limites da liberdade de expressão? É um pretexto muito válido para discutir esses limites, porque, repare, nós temos aqui dois direitos dois direitos fundamentais, um direito que é a liberdade de expressão e um outro que se contrapõe, que é, portanto, o direito à honra, o direito ao bom nome, e dentro deste equilíbrio é que se vai encontrar aquilo que poderá ser ofensa ou não. Mas neste caso concreto, se me permite uma opinião... Sim, claro, está aqui convidado para isso. Eu entendo que os anjos dificilmente terão razão. Dificilmente terão razão, até porque muita opinião pública tem sido trazida cá para fora, sempre e toda ela criticando, portanto, o papel dos anjos, isto é, A iniciativa. A iniciativa dos anjos, no sentido de entenderem que teriam sido ofendidos e teriam sido prejudicados até financeiramente. Não, o acne não é uma coisa que realmente pode ser resultado da idade ou da adolescência tardia, não sei, mas dificilmente poderão obter sucesso. Portanto, o peso da opinião pública pode levar o tribunal... Pesa muitas habitualmente vezes. Pesa. Nós dizemos que os juízes são imunes a isso, nós dizemos que os juízes portanto, são completamente fora da caixa. Quer dizer, muitas vezes são fora da caixa. São cegos, no sentido... Sim, exatamente. Sim. Agora, que ouvem, que veem, e naturalmente nós deixamos-nos impressionar pelo que ouvimos e pelo que vemos, não é? Mas tem-se ouvido muitas críticas em relação aos anjos e a este processo, sim. Quase por não deverem ter o direito de recorrer aos tribunais, por estarem a entupir os tribunais com um processo que poucas hipóteses terão de ganhar. Como é que olha para o caso nessa perspectiva? O que é que uma pessoa pode fazer se sente lesada, como é óbvio, que não recorrer aos tribunais? Como é óbvio, é esse o papel dos tribunais, eles estão lá para isso. Agora, se eles se entopem ou não, já tem a ver com outra questão, não tem a ver com o próprio recurso ao tribunal, mas com os meios que os tribunais têm. Poucos juízes, poucos procuradores, poucos funcionários, portanto, mecanismos obsoletos, portanto, são situações que estão um bocado à latra, não é? Agora, naturalmente, que recorrer aos tribunais é um direito, é um direito constitucional, portanto, eles têm tudo isso, e agora, eu acho que até é importante para clarificar de algum modo, embora
também lhe diga que a Joana Marques, por vezes, estica-se um bocadinho. Portanto, estica-se um bocadinho. Passa aos limites. Passa aos limites. Passa aos limites. Eu lembro-me de limites legais até? Eu penso que poderá estar ali mesmo na fronteira. Por exemplo. Eu lembro-me de uma gala de uma das televisões em que ela fez lá não sei o que era, uma apresentação, presumo eu, em que caminhou pelo meio. E que, sim, foi nos Globos de Ouro. Nos Globos de Ouro, creio, sim, que foi quase ofensiva para algumas das pessoas que lá estavam. Portanto, pelo menos vi eu, numa perspectiva completamente fora, não é? Que pessoas que poderiam queixar-se judicialmente. É difícil equilibrar estes direitos. Ou seja, está a dizer que um humorista não é imune de poder ser processado judicialmente claro que não. Pelo que diz. Ninguém é imune, ninguém. Nem o Presidente da República. Portanto, agora, eu entendo é que o humorista tem um papel crítico da sociedade, como é óbvio. Portanto, tem que ser mordaz, deve ser mordaz, quando quer atingir, claro que sim, mas tem que ter algum cuidado. Na semana passada, a propósito deste caso, Ricardo Araújo Pereira falava mesmo da irresponsabilidade dos humoristas. O Ricardo Araújo Pereira e outros humoristas, por exemplo, por vezes recorrem a imagens que estão nas redes sociais, a gravações, a filmagens, e que nem sequer envolvem figuras públicas. Acha que nesses casos devia haver um particular cuidado na utilização dessas imagens, porque um programa que é visto por centenas, milhares, milhões de pessoas pode ter um impacto grande na vida de pessoas que não são figuras públicas. Claro que sim, e muitas das vezes essas pessoas são pessoas mais frágeis, no sentido de depois poderem reagir. Ou não têm capacidade para isso, ou nem têm uma consciência tão maturada, e acabam por ser mais fragilizadas. E naturalmente nós temos que ter atenção que, embora nós saibamos que saber rir de nós próprios é uma qualidade, acho eu, mas há limites. Muito bem, tem 2 pontos. Eu não queria perder a oportunidade de ter aqui um advogado para lhe fazer esta pergunta. Neste processo entre os Anjos e a Joana Marques, havia outra alternativa? Ou seja, era possível chegar a um acordo antes de chegar à fase de julgamento? Era, naturalmente que sim. E sim. isso deve ser promovido por quem? Pelo Tribunal? Não, deve ser promovido pelos advogados das duas partes. Dos Anjos. Não, dos Anjos. Sim. E certamente o meu colega ou a minha colega fizeram isso, em que entraram em contacto com os próprios Anjos e manifestaram a intenção dos clientes, dos advogados da Joana Marques, aliás, a intenção dos clientes de processar, manifestando o seu sentimento e a lesão, e saber se era possível um acordo prejudicial. É uma regra que nós temos. E que terá acontecido então. Muito bem. Miguel Matias, quer ver como somos ecléticos? Vamos passar aqui da história clássica para BD. Diga o nome de um dos sobrinhos do Pato Donald. Luizinho. Pronto. O Guinho e Zezinho. Ora bem. Viu como os 5 pontos mais fáceis desta manhã. Podia ter aqui um pontinho extra, quase. Essa foi fácil. Pois foi. Na última sexta-feira ouvimos André Ventura dar uma lista de crianças alegadamente inscritas numa escola de Lisboa. Houve também depois um vídeo de Rita Matias nas redes sociais também na mesma linha. Houve alguma ilegalidade nessa ação? Crianças inscritas numa escola de Lisboa, eu não ouvi, sinceramente não ouvi. O que é que era? Era uma lista de nomes estrangeiros, aparentemente estrangeiros. Que foi enumerada numa sessão parlamentar. Mas ilegalidade porquê? Não há nenhuma ilegalidade em ao nível da proteção de dados, por exemplo, da utilização desse... Nesse aspecto, claro que há. Portanto, o nome, portanto, o nome completo das crianças, sim, claro que há. Portanto, o RGPD, naturalmente, protege Mas isso. Mesmo que tenha sido, como foi o caso de André Ventura, fê-lo no Parlamento, não está protegido pelo seu estatuto de deputado? Eles estão sempre protegidos pelo seu estatuto, portanto, pela imunidade que têm, mas que é sempre levantável, como é óbvio, não é? Portanto, mas aí esta situação pode violar o RGPD e naturalmente que pode ser reclamada, como é óbvio, não é? Uma das deputadas do Chega fê-lo nas redes sociais. Isso é uma agravante ou não? Sabe que a manifestação, se eu disser assim, ou se eu disser... portanto, num circuito mais fechado, se eu violar, portanto, de uma forma mais restrita esse dever, naturalmente que há uma punição. Se eu
pela amplificação que as redes sociais têm, elas próprias constituem uma agravante a essa violação. Portanto, há a prática do mesmo ilícito, mas agravado pela amplitude. É um crime público, semipúblico? Não é um crime público. Não, era preciso tomar-se a iniciativa. Tomar-se a iniciativa, exatamente. De quem se sentiu usado pela divulgação dessa lista. Repara uma coisa, vou só dar um exemplo. Imagina uma dessas crianças que está numa situação de completo refúgio, por exemplo, por uma questão de violência doméstica, em que a mãe e a criança estão numa casa de abrigo e a criança frequenta aquela escola. A divulgação do nome da criança em si mesmo pode colocá-la em risco. O nome da escola não foi divulgado. Não, pois, uma escola de Lisboa, uma escola... Aperta-se o círculo, pelo menos, não é? Como é que tem acompanhado a discussão da lei da nacionalidade e da possibilidade de perda de nacionalidade por crimes graves? Vê aqui algum risco de inconstitucionalidade? Vejo, porque a nacionalidade só pode ser, portanto, refutada, dito assim, por iniciativa do próprio. Portanto, eu posso querer, aliás, eu, por exemplo, tenho dupla nacionalidade portuguesa e angolana, eu posso escolher uma e recusar a outra, percebe? Posso deixar de ser português, aliás, às vezes tenho vontade. Portanto, eu vejo aqui, portanto, que esta e ainda por cima, viola um princípio de igualdade, porque o cidadão nacional é cidadão nacional. Portanto, não é o cidadão nacional que adquiriu o que é originário. A partir do momento em que obtém a nacionalidade, tem os mesmos direitos e deveres. Os mesmos direitos e deveres. Portanto, pela prática de um determinado crime, um cidadão nacional que adquiriu a nacionalidade, portanto, poder perdê-la por imposição de um tribunal, portanto, como sanção na sequência da prática de um crime, parece-me que viola claramente a nossa Constituição. Essa lei existe noutros países? Essa possibilidade existe noutros países? Não conheço, sinceramente não conheço. Olha, essa era uma pergunta que eu falharia. Não conheço. Mas digo-lhe uma coisa, a lei da nacionalidade eventualmente tem alguns aspectos positivos. Nós temos que ter em atenção algumas das situações de aquisição de nacionalidade tão fácil ou tão permissiva que urge naturalmente criar regras. Eu não digo criar restrições ou tantas disto, e portanto eu penso que com esta alteração, se ela passar, a lei portuguesa será uma das mais restritivas. Portanto, pelo menos da Europa. E portanto é preciso terem atenção esse equilíbrio entre aqui. Por exemplo, a lei que permitiu a obtenção de nacionalidade a descendentes dos sefarditas, acha que foi desequilibrada? Não. Vemos que há uma grande percentagem de quem tem obtido a nacionalidade, que são precisamente descendentes, cerca de 30%. De judeus expulsos deste país, fugidos a massacres, não é? Portanto, eu penso que as regras da aquisição da nacionalidade por essa via não são demasiado permissivas. Eu verifico que por vezes, e passo a redundância da palavra, a verificação das circunstâncias que o permitem é que podem eventualmente ser duvidosas. Nós tivemos um caso no Porto, vários casos no Porto que criaram essa dúvida, como é óbvio, não é? Muito bem. Vamos avançar, já tem 7 pontos, está a ver? Esperava ter 0, já tem 7. Queria 0. Quem disse esta frase? A partir de hoje só respondo a quem for tão transparente como eu. António Guterres. Mas não digas, não. Pois é, eu cometo sempre este erro, sempre que caio aqui neste isto não é programa. para dar logo Não foi o António Guterres. Não foi. Quem foi então? Talvez José Sócrates. Não? Agora é que podias dar a ajudinha. Já perdi, pronto. Quer ajuda? Quer ajuda, já perdi, já disse. Sim, mas nós aqui somos muito benevolentes. Somos advogados, também sabemos contornar as regras. Vamos lá. Ajuda. António Guterres, Luís Montenegro ou José Sócrates? Luís Montenegro, olha, repara. Agora ficou fácil. É fácil. Muito bem. Foi na sequência da ida ao Parlamento por causa do caso Spinum Viva. Como advogado, dá este caso por encerrado? Acho que este caso, do ponto de vista jurídico e até do ponto de vista de jurídico ou penal, que foi aquele que é aquele sempre que suscita mais indignações e, portanto, chama mais as pessoas, a atenção das pessoas. Eu penso que este caso nunca existiu desse ponto de vista. Agora, penso que Luís Montenegro cometeu um erro logo de início, até é uma pataquada jurídica. Portanto, sendo ele advogado,
portanto, que é o facto ter de passado a empresa para o nome da mulher. Para a mulher, sabendo que continuava dele à mesma face ao regime de casamento, e depois passou para os filhos, portanto, não sei se os filhos são empresários capazes de gerir aquela empresa e de ganhar aqueles dinheiros, e de prestar aqueles pelos serviços. vistos já estava a andar sozinha. Mas estava a andar sozinha, literalmente, pelos vistos, não é? Mas o caso, entretanto, cresceu e há aqui uma questão que tem a ver com as explicações dadas pelo Primeiro-Ministro à entidade para a transparência. Parece andar um pouco a furtar-se a elas. Deve ser mais claro e mais transparente? Repara uma coisa, eu acho que isto já é um assunto que já mexeu tanto, que eu entendo que ele deve prestar as declarações à Autoridade para a Transparência, que é uma autoridade também um bocado que vive não sei bem onde, e portanto que não tem umas às vezes é um bocadinho opaca, não é? Um bocado opaca, e portanto ele deve prestar as explicações que entender ao abrigo da lei. E portanto, se ele as recusar, há naturalmente possibilidade de reagir por parte da autoridade. Parece-me que esta questão é uma questão muito repisada já, percebe? Portanto, Montenegro conhece bem as regras. Eu espero que desta vez ele tenha estudado, ao contrário do que fez no início, não é? Portanto, desta vez espero que tenha estudado, dedicado algum tempo ou mandado alguém estudar. Acha que o país é hesitante no combate à corrupção? Nós somos um país que tem grandes tradições de corrupção. Nós ensinámos os países de língua oficial portuguesa a corromper. Portanto, nós somos hoje em dia um país que tem técnicas capazes, e aí por recurso também aos advogados, como é óbvio, técnicas capazes de esconder, portanto, essa atuação. Agora, que nós somos um país que estamos muito próximos do Norte da África, tivemos grande influência dos árabes, sempre fomos um país muito barganheiro, dito assim. Portanto, nós gostamos sempre do mais baratinho. Faça-me lá um favor, deixe-me só passar à frente. Levamos uma criança ao colo para ir para o supermercado. Nem que a criança tenha 14 anos. Tenha 14 anos e pese 60 quilos. Portanto, nós somos mesmo assim. Portanto, nós não somos germânicos. Chegam-lhe muitos pedidos assim, a Miguel Matias, advogado, assim, com esta natureza? Não, sabe porque é que não chegam? Porque as pessoas normalmente estão pouco habituadas portanto, a prevenir aquilo que são as atuações corruptivas e, portanto, isto é, tentarem entrar na legalidade e de fazerem as coisas bem feitas. Muitas vezes, quando chegam a nós, já estão com o processo em cima, portanto, já fizeram a janeiro. Já foram tarde demais. Temos mais uma citação, esta é mais recente e tenho a certeza que tomou nota dela. Quem disse: devemos dar oportunidade ao engenheiro José Sócrates para provar a sua inocência? Foi Rosário Teixeira. Não, foi Procurador-Geral da República. Mentira. O Rosário Teixeira não quer isso. Nunca diria isso. Não. E como é que interpreta essa afirmação? O Amadeu Guerra está a inverter o ónus da prova, a dizer isto? Claro que sim, não é? Portanto, porque o arguido não tem nada que provar a inocência, não é? Como é óbvio. Mas portanto, Sócrates tem razão em ter ficado ofendido com essa? Não tem razão nenhuma em ter ficado ofendido, porque repara uma coisa, a oportunidade de provar a sua inocência, no âmbito do processo penal, o Ministério Público tem a oportunidade de provar a culpa. E deve provar a culpa, se não o fizer, aliás, ele disse-o, se não o fizer, naturalmente que o arguido é absolvido. Isso é óbvio. Agora, o arguido que se sente inocente deve duas coisas. Para já, querer que o julgamento se faça o mais rapidamente possível e para que se prove a sua inocência, para que seja absolvido. Portanto, e que não se demonstrem os factos. Outra coisa é prolongar no tempo, com expedientes legais, como é óbvio, arrastar no tempo, visando a absolvição por decurso do tempo. Isto é, pela prescrição. A equipa de José Sócrates tem andado a ler as tais regras, já falou aqui de Pedro do Rio. Tem andado a ler muito bem essas regras. Mas Amadeu Guerra poderia ter sido mais cauteloso, também conhecendo um pouco o perfil de José Sócrates e a estratégia da sua defesa. Eu acho que não, porque eu acho que, como ele disse, foi mal interpretado. Eu entendo que o que ele quis dizer, naturalmente, e ele depois clarificou, sim, foi que o Ministério Público deve provar a acusação. Se não o conseguir, naturalmente é absolvido. Mas devemos, no julgamento, que é um momento de dialética, de prova,
de facto e de direito, não é, como é óbvio, devemos naturalmente dar a oportunidade, neste caso ao engenheiro José Sócrates, para demonstrar a sua inocência. Portanto, de onde é que lhe veio o dinheiro? Veio-lhe do amigo muito generoso. Portanto, tudo isso são demonstrações. Foi o sublinhar desse tal exercício de dialética, sim, claro, que é o julgamento. Tem 14 pontos, temos Vamos de avançar. À última pergunta, que também está aqui dentro deste tema. Qual foi o primeiro cargo governativo de José Sócrates? Foi em 1995, no primeiro governo de António Guterres. Ele foi secretário de Estado antes de ser ministro do... Acho que Ambiente, não foi? Está certo. Secretário de Estado adjunto do Ministro do Ambiente. Acha que José Sócrates está a querer provocar um confronto com a juíza que presida ao coletivo deste julgamento? Sabe que os julgamentos são esse momento dialético e são momentos de tensão. Naturalmente que nós advogados, aliás já provocou o primeiro, que foi recusar a juiz. Portanto, agora o processo está suspenso até que o Tribunal da Relação decida se a juiz... portanto, deve ser recusado ou não. Naturalmente que sim, que é uma forma de estar, é uma forma de estar num julgamento, portanto, a dialética mais agressiva, a manifestação de pontos de vista, os requerimentos contínuos, as oposições constantes. Eu penso que faz parte da estratégia, sabendo, aliás, até lhe digo uma coisa, sabendo como é quesilento o engenheiro José Sócrates, naturalmente que o seu advogado teria que escolher um advogado combativo, percebe? Combativo no sentido desse tal confronto. Portanto, é normal. Olha, digo-lhe uma coisa, não sei se é boa estratégia ou não, é uma estratégia. É uma estratégia. O Miguel Matias começou por enunciar que a filosofia da maioria dos advogados era encontrar a regra para contornar as regras. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta muito pessoal sobre o estado da nossa justiça. Um advogado, quando promove muitas manobras dilatórias ou promove manobras dilatórias, está a procurar fazer justiça? O advogado não tem que procurar fazer justiça. Isso é uma noção muito errada. Portanto, o advogado naturalmente deve defender direitos e interesses dentro daquilo que é a legalidade, como é óbvio, procurando sempre aquilo que é o melhor para o seu cliente. Não está, nem tem que o fazer. Agora, você disse manobras dilatórias. O advogado, por força da aplicabilidade do Código de Processo Civil ao Código de Processo Penal, o advogado pode ser objetivamente punido pelo exercício dessas manobras dilatórias. Portanto, mas isso nunca acontece. Acontece sim, senhora. Acontece ser portanto, o arguido sancionado e ser o próprio advogado, portanto, dado que estamos a falar de manobras dilatórias adjetivas ou processuais. Muito bem. Pronto, 19 pontos. 19 pontos. Sabe, não, mais do que meio. O neném é sempre uma coisa. Não é nada, ou é a vitória total ou a derrota total. Podemos ir aqui ao caderno das perguntas procurar outra. Não vale a pena. Aquelas difíceis, muito difíceis. Onde é que estava no dia 12 de agosto? Não essa só se eu fosse só uma mulher é que sabe essas coisas. Já tem férias marcadas? Já. Eu tenho sempre férias marcadas em agosto, porque os tribunais fecham. Vem aí o agosto. Miguel Matias, foi um gosto. Boas férias e até à próxima. Obrigado. Até à próxima. Obrigado.